Nosso belo planeta está repleto de objetos e lugares inestimáveis, sejam feitas por mãos humanas ou até mesmo pela própria natureza ao decorrer das eras, a qual fazem parte da nossa riqueza cultural e história da humanidade. Infelizmente, alguns desses patrimônios acabam sofrendo danos irreparáveis, sejam por acidente, ignorância ou por pura maldade de algumas pessoas. Desde uma máscara mortuária de 3.300 anos, a qual pertencia ao faraó Tutancâmon, a um afresco do século XIX que ficou totalmente irreconhecível. E aí, ficaram curiosos? Então vem comigo que eu irei mostrar 7 coisas históricas arruinadas por pessoas. Então, sem perda de tempo, vamos ao vídeo. Máscara de Tutancâmon. Tutancâmon foi um faraó da 18ª dinastia durante o período da história egípcia, conhecido como o Império Novo. Em novembro de 1922, a tumba de Tutancâmon foi descoberta pelo arqueólogo inglês Howard Carter, e 3 anos mais tarde, em 1925, ele viria descobrir o que seria um dos maiores símbolos conhecido do próprio Egito Antigo, a máscara mortuária de Tutancâmon. Em 2014, funcionários do Museu do Cairo teriam tirado a máscara da redoma onde ficava para consertar a iluminação, e no processo a máscara teria esbarrado no vidro, e para impedir sua queda, um dos funcionários segurou o artefato rapidamente e a barba teria se soltado da máscara. Ao ver o que tinha acontecido, os funcionários se desesperaram e, em vez de chamar um restaurador profissional, contaram com a experiência de um amador, o qual resolveu colar a barba com cola epóxi. O fato é que a longa barba trançada acabou ficando torta, além da máscara ter sido arranhada na tentativa de remover o excesso de cola em seu queixo. Nem preciso dizer que os funcionários sofreram duras medidas disciplinares por terem quebrado o protocolo, e o museu teve que gastar milhares de dólares com um restaurador profissional na tentativa de reparar o erro. Linhas de Nazca. Descobertas em 1927, as linhas de Nazca são conjuntos de geoglíficos milenares localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru, a qual só podem ser apreciadas do alto. Embora alguns geoglíficos lembrem a cultura de Paracas, estudiosos acreditam que as linhas de Nazca foram criadas pela civilização de Nazca entre 400 e 650 d.C. Algumas delas chegam a medir 200 metros de diâmetro e suas representações variam entre figuras humanas e animais. Até hoje não se sabe ao certo o real significado ou propósito das linhas, permanecendo como um dos maiores mistérios do mundo, o que levanta diversas teorias envolvendo religião, cultura ou até mesmo seres de outros planetas. No início de 2018, um caminhoneiro ignorou as placas e sinalizações e entrou no deserto de Nazca, onde ficam os geoglíficos históricos, deixando marcas profundas na superfície do local, e como resultado, 3 geoglíficos foram danificados. Depois de danificar as linhas de Nazca, o motorista do caminhão voltou para a estrada e continuou seu caminho. O que ele não sabia é que outras pessoas que vinham atrás começaram a filmar tudo e postaram o vídeo nas redes sociais, o que causou indignação generalizada. Após ser preso, o caminhoneiro alegou que entrou na área devido a problemas com as rodas do caminhão e disse não saber se tratar de um local protegido. Essa não é a primeira vez que o local é vandalizado. Em 2014, ativistas foram presos por terem entrado no local e colocarem 45 letras gigantes e amarelas próximo à imagem do beija-flor com a seguinte mensagem: tempo de mudança, o futuro é renovável, Greenpeace. O responsável pelo vandalismo foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão, com direito à liberdade condicional e multa por quase $200 mil por terem deixado diversas pegadas no local. Figura de 5.000 anos. Na ilha de Troll, no norte da Noruega, existe uma pedra com um desenho esculpido há 5.000 anos, representando um homem em esquis. A pedra com a figura do homem é um dos locais históricos mais famosos da Noruega e fornece algumas das primeiras evidências de esqui no mundo, a qual foi a fonte de inspiração para um dos símbolos dos Jogos Olímpicos de Inverno de 1994 em Lillehammer. Em 2016, 2 jovens noruegueses resolveram contornar a imagem na tentativa de deixá-la mais nítida, o que acabou danificando totalmente a imagem, já que as novas linhas estariam dentro e fora de onde estavam as marcas originais. Apesar da boa intenção, os jovens sofreram duras críticas por parte da mídia, dos populares e, claro, dos arqueólogos, que descreveram a restauração mal sucedida de tragédia para o patrimônio cultural da Noruega. Mesmo tendo pedido desculpas publicamente, os 2 garotos correm o risco de serem processados pela lei do patrimônio cultural da Noruega. Tumba de 6.000 anos.
No final de 2014, trabalhadores galegos decidiram reformar um amontoado de pedras, pensando ser ruínas de uma antiga mesa de piquenique, na pequena vila de Ardsende, na Espanha. Tudo estaria bem se o local não fosse um sítio arqueológico, onde havia 25 túmulos neolíticos, alguns deles com milhares de anos. As pedras foram todas removidas pelos trabalhadores e uma nova área de piquenique foi construída em cima de um túmulo de 6.000 anos. Revoltados com o que tinha acontecido, um grupo de ecologistas, juntamente com alguns arqueólogos, denunciaram o prefeito da cidade pela destruição do patrimônio histórico. O prefeito José Luiz Valadores alegou não saber que o local era arqueologicamente significativo e que o sítio não estaria marcado e nenhum grupo ambiental o havia procurado antes, caso contrário o dano teria sido evitado. Pedra do Elefante. Dentro da reserva da biosfera El Cielo, em Tamaulipas, no México, existe uma grande variedade de flora e fauna, e lá existe uma formação rochosa bem diferente do que costumamos ver, ficando conhecido como a Pedra do Elefante, devido à sua forma semelhante a um animal. Alguns especialistas afirmam que a pedra vem sobrevivendo a fenômenos naturais por aproximadamente 65 milhões de anos, fazendo da rocha uma das principais atrações turísticas da reserva, devido à sua beleza e história. Em abril deste ano, uma família de turistas resolveram vandalizar a pedra, deixando seus nomes na base escrito com carvão. O caso tomou bastante proporção quando a página oficial do Centro Interpretativo Ecológico divulgou imagens do vandalismo com um texto denunciando os responsáveis, o que deixou boa parte do país indignado com os membros da família. Após a polêmica e perseguição, o Centro Interpretativo Ecológico informou que a família decidiu voltar a Tamaulipas e enfrentar as consequências. Mas apesar da confusão, as autoridades não consideram tomar medidas legais contra os responsáveis. Em um esforço para reparar os danos sofridos pela pedra, especialistas isolaram a área para avaliar os danos causados pela família ao monumento natural e assim tomar as medidas necessárias para a restauração. Infelizmente, ao avaliarem a pedra, puderam notar que outros turistas também haviam escrito seus nomes ao redor da pedra, o que dificultaria mais ainda o processo de restauração do monumento histórico. Hadrossauro. Achar um fóssil de dinossauro e descobrir os segredos que ele leva consigo há milhões de anos é uma das experiências mais emocionantes para um paleontólogo, ainda mais quando se trata de uma espécie rara e em boas condições. Foi o que aconteceu com Philip John, juntamente com a equipe da Universidade de Alberta em 15 de junho de 2012, perto do Grand Prairie, Canadá. O esqueleto foi parcialmente descoberto e depois enterrado novamente para que pudesse ser removido do local no mês seguinte. Para o desgosto de Philip e a sua equipe, ao chegar no local descobriram que os ossos do hadrossauro havia sido alvo de vândalos, sendo encontrados espalhados no local totalmente danificado. A polícia esteve investigando o local na tentativa de encontrar os culpados, mas até então sem nenhum sucesso. O que puderam afirmar é que possivelmente o grupo estaria bebendo, já que garrafas de álcool vazias e outros detritos foram encontrados no local. E o que é mais triste ainda é que talvez o grupo nem teria se dado conta do que haviam acabado de fazer. Afresco do século XIX. Na primeira década do século XX, o professor e pintor espanhol Elías García Martínez produziu a obra Equihomo, a qual representa Jesus com uma coroa de espinhos. O trabalho é um afresco que fica no Santuário de Misericórdia de Borja, na Espanha, e ninguém prestou muito atenção ao trabalho até 2012, quando Cecília Jiménez, de 82 anos, se ofereceu para restaurar por conta própria a pintura que estava danificada pelo tempo. Apesar de sua boa intenção, o resultado foi totalmente desastroso, deixando a obra totalmente irreconhecível. Após ser questionada e ter recebido duras críticas por ter arruinado o afresco, Jiménez se defendeu alegando que a igreja teria permitido a restauração e que o seu trabalho não havia terminado. Apesar de toda a repercussão, a igreja acabou virando um ponto turístico, trazendo milhares de pessoas ao redor do mundo dispostas a pagarem para ver a famosa restauração. A família do pintor, por sua vez, ameaçou processá-la por depredar o afresco de Martínez, mas acabou desistindo e formaram um acordo, onde ambos os lados dividem os lucros nas vendas de artigos que levam a imagem que ficou tão famosa no mundo todo. E aí, gostaram do vídeo? Então escreva aqui embaixo qual deles te chamou mais atenção. Também não esquece de deixar aquele like e se você for novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as atualizações aqui do Baita Curiosidades. Então, até a próxima. Fui!